Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Além da Lei, o podcast onde nós trazemos sócios e sócias de escritório, referências do mercado jurídico para discutir sobre temas como gestão, liderança, negócios. E hoje eu tenho aqui um grande prazer de estar estar com Chico Musnick, Francisco Antunes, Maciel Musnick, o Chico Musnick, sócio do BMA Advogados, uma das maiores referências, o maior, na minha opinião, o maior rainmaker do mercado jurídico. Chico, é um grande prazer ter você aqui hoje comigo. Muito obrigado. Imagino que todos aí que estão nos assistindo já conheçam, mas eu queria ouvir de você, Chico, um pouco da sua trajetória, entender um pouco o modelo mental do Chico Musnick. Vou fazendo algumas perguntas aqui ao longo do caminho. Obrigado por estar aqui. Olha, existe alguma coisa que é intuitivo, que está na sua personalidade. Existem as coisas que você se prepara para fazer. Eu, desde cedo, quis ser advogado. Eu sempre fui orador da minha turma. Fui orador na faculdade, quando me formei. Sempre tive uma vontade de exercer uma liderança, mas uma liderança onde todos possam brilhar. É muito o conceito de um time de futebol com vários atletas muito bons. Tipo, sei lá, o Real Madrid ou outro clube assim com muita qualidade. E foi com base nessas ideias que o BMA foi criado, depois de vários dos sócios terem passado por outros escritórios. O BMA é, então, uma síntese de várias culturas, e eu acho que a gente tem um modus operandi muito especial, porque a gente se formou pensando numa ideia de trabalhar para o cliente resolvendo problemas complexos, com eficiência e competência, criativo, porque isso é o que se espera da gente, né, na profissão, e não mais do mesmo, e, muitas vezes, ousar fazer algumas coisas que são fora da caixa, e a gente conseguiu várias. Eu posso te dar vários exemplos daqui. Mas o BMA é, antes de mais nada, um escritório muito ágil, que responde com rapidez e eficiência aos anseios e aos desejos dos seus clientes. A minha trajetória se confunde com o BMA em certa medida, mas se eu fosse voltar para onde eu comecei, meu primeiro chefe foi o Luiz Alfredo Toné, que foi presidente do Jockey Clube. Eu trabalhei 1 ano lá. Fui convidado para trabalhar no escritório Gouveia Vieira, onde eu passei 20 anos da minha vida. E quando eu bati no teto, achei que era hora de sair e criamos com outros advogados o BMA. Era Barbosa Musnick. E depois ficou Barbosa Musnick Aragão, e hoje é conhecido como BMA. A gente fez de tudo para despessoalizar o escritório dos seus, vamos dizer, fundadores mais conhecidos. E eu acho que a gente conseguiu. Hoje, o BMA é uma organização, é uma instituição reconhecida no mercado e que está em grandes, vamos dizer, perspectivas de perenização. Então, hoje, esse ano, o escritório faz 30 anos. Nem toda a empresa no Brasil consegue sobreviver 30 anos, principalmente na área de prestação de serviços. A gente deu uma grande lição para nós mesmos. A existência do BMA é um aprendizado para todos nós, sócios e colaboradores do escritório. Então, acho que o BMA está de parabéns. E a gente não comemorou, fizemos festa, nada disso. O que a gente fez já 2 vezes foi chamar alunos de universidades, das 6 maiores, o UERJ, o FRJ, PUC, FGV, INSPER, IBMEC. Então, essas faculdades todas foram convidadas a mandarem alunos, e a gente deu uma aula para 100 e poucas pessoas sobre direito societário. Uma aula assim, com coisas básicas e, ao mesmo tempo, sofisticadas, para dar a esses alunos que têm interesse pela área societária, que é a área mais importante, na minha opinião, do direito, porque os negócios existem aí, né? Não existe negócio processual civil. O processo civil é um instrumento, um meio, né? Mas você está sempre fazendo as coisas do ponto de vista econômico. O direito societário é onde isso se manifesta da maneira mais clara, mais inequívoca, né? Então, a gente fez essas aulas
Foi um sucesso, na verdade, foi no próprio escritório. E os alunos adoraram. A gente está retribuindo para a sociedade o que a gente ganhou nesses anos todos. E compartilhando conhecimento, né, Chico? Que é algo que você já faz aí com Há muitos maestria anos. há muitos anos, não só para os seus alunos, né, na PUC, na FGV, mas para o mercado como um todo. Eu ouço de sócios e sócias de escritório que você é uma referência, um mestre para essas pessoas, não só do ponto de vista técnico, né, jurídico, na área de societário, mas também como liderança, como esse rainmaker, né, numa forma de fazer negócios, de conversar e de dialogar com os clientes, entender as dores de clientes, entender as dores de diversos mercados. Então, conta um pouco sobre o modelo mental do Chico Musnick, né? Você tem um livro que é o Cartas a um Jovem Advogado, que você pôs ali um pouco do seu modelo mental, mas eu imagino que hoje já esteja na versão 2.0, 3.0, né? Então, conta pra gente o que o Chico, que continua incansável, né? Começou há pouco um doutorado, enfim, fazendo mudanças e acreditando, né, que sempre é possível melhorar cada vez mais. Então, compartilhe um pouco com a gente desse modelo mental que você não passa nas aulas, né? O primeiro comercial, comprem Cartas a um Jovem Advogado, que o meu objetivo é viver de direito autoral no futuro. Muito bom. Então, eu gostaria muito que vocês lessem, até porque acho que tem conselhos valiosos. Eu já estou nesse doutorado tem 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos. Já entreguei o meu trabalho, que está sendo revisto já na segunda versão. Teve uma primeira versão, ele fez sugestões, eu já fiz uma segunda versão, um trabalho bacana. Estou escrevendo sobre dual class, né, as ações com direito de voto especial, ações de classe especial. O direito societário brasileiro, cuja lei foi feita pelos 2 maiores advogados societários de direito comercial do Brasil, Alfredo Lame Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, tem diversos instrumentos extremamente importantes para você poder ser um bom advogado criativo e resolver problemas complexos dos clientes. Eu acho que faltava um pouco o voto plural, e aí o voto plural já foi incorporado. Eu ajudei a B3 na elaboração dos aspectos da lei. Então, assim, eu acho super importante, no meu modelo mental, dizer para você que eu não consigo me ver um advogado militante, me considero competente, tecnicamente, na minha opinião, também impecável, conheço bastante direito, sem estar ligado à academia. Então, assim, a minha profissão, o meu modelo de advogado é um modelo onde a minha profissão, e nessa área de direito societário, se você não exerce o direito societário todos os dias da sua vida, não sei como você pode ensinar. Então, assim, me surpreende, às vezes, ver pessoas ensinando sem ter essa vivência efetiva, né, no calor da refrega, né, nas brigas societárias, no planejamento, na estrutura, né, quando você manda uma cartinha, parece inocente, mas já tem um veneno ali, né? Sim. Então, assim, se eu tivesse que traduzir o que eu sou um advogado que acredita que você só é um grande advogado se você for muito competente na sua área, né? E tem que ter um conhecimento também muito grande de direito civil, porque ele influencia tudo. E eu acho que esse modelo ele só existe se você tiver um pé muito forte na academia. Por isso que vários advogados do BMA também são professores. Então, acho que essa junção dá uma qualidade ao time muito especial, muito grande. Como que você enxerga, Chico, a visão de um sócio completo hoje, né? Porque a gente tem o sócio do ponto de vista técnico, do ponto de vista de relacionamento com o cliente, você trouxe esse ponto acadêmico. Como que no BMA é visto e como é avaliado esse sócio do ponto de vista 360, não só porque ele tem que fazer dentro do escritório, mas também perante os clientes e perante o mercado? Olha, eu imagino o escritório, e é assim que eu trato, uma grande ópera. Você tem tenor, contralto, barítono, baixo, soprano, soprano ligeiro, coro, figurante.
Então, nem todo mundo vai conseguir fazer as mesmas coisas. Perfeito. E eu acho que o interessante de uma equipe é que as pessoas se especializam nas coisas que elas podem ser melhores. E isso, para mim, é muito importante, que você saiba distinguir o que cada um pode te dar de melhor. Se você não tem essa clareza e trata todo mundo igual, você não vai conseguir extrair o melhor dos seus sócios, dos seus colaboradores. Então, sim, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que nem todo mundo vai conseguir ser rainmaker. Tem gente que vai ficar dentro do escritório produzindo a melhor peça tecnicamente, mas não vai botar o pé na rua. Tem gente que vai conseguir o melhor despacho com desembargadores, com juízes, com os ministros do STJ ou STF, mas em nenhum momento vai conseguir formar um time repassando conhecimento. Tem gente que é mais, vamos dizer assim, bicho grilo, tem gente que é mais expansivo, né? Mas algumas coisas são importantes. Primeiro, só ganha dinheiro quem divide dinheiro. Então, isso é uma regra importantíssima. E segundo, quem conta tostão não ganha milhão. Então, assim, também é muito importante, porque em algum momento você vai ter que investir em marketing, vai ter que deixar uma pessoa viajar para um congresso. Você precisa expor os seus sócios ao mundo. E networking não é só a palavra networking. É, antes de mais nada, reputação. Você só faz esse que a gente chama de networking se você tiver reputação. Senão ninguém vai ter interesse em se relacionar com você, porque networking por networking, a gente prefere alguém que tem alguma coisa a mais para poder contribuir para a sua formação. Então, é assim que eu vejo. E uma ópera, ela funciona muito bem, né? Desde que você tenha um bom maestro que saiba coordenar todo mundo, aquilo é de uma potência. Você vê Turandot, você vê grandes, sei lá, Aida, Dom Giovanni, óperas espetaculares de muito poder, de muita conexão entre os participantes. Então, eu acredito nesse modelo, que você consiga distinguir. Perfeito. E na ópera do BMA, Chico, qual que é o seu papel nos próximos anos e o que essa grande orquestra planeja aí para o futuro? Qual que é a visão de futuro, e a sua e do escritório para os próximos anos? Olha, assim, eu acho que eu exerci um papel de barítono, tenor, né? Dom Giovanni, o papel principal de um barítono, né? Mas a maioria das óperas é um tenor. Então, assim, e eu acho que eu fui um tenor com um coro espetacular, com sopranos incríveis. Então, assim, a minha força veio de mim, mas veio desse conjunto que me deu a potência necessária para a gente caminhar. Eu acho importante que você forme outros líderes na organização. Eu acho que isso é uma das responsabilidades mais importantes de um sócio que tem mais visibilidade, né? Então, eu acho que você tem que formar. Graças a Deus, a geração que está seguindo com o BMA são pessoas incríveis. Luiz Antônio Campos, Amir Bucaiúva Cunha, Camila Goldberg, Monique Mavinier, Felipe Galeia, André Abud, uma galera, assim, Luiz Fernando Fraga, os caras incríveis, né? Na parte fiscal, José Otávio Falopa, Vivian Casanova Eskenazi, o Hermano Nota Roberto Barbosa. Eu posso estar esquecendo algum nome aqui, mas são pessoas incríveis que conseguiram construir uma reputação. E aí, claro, depende muito também da personalidade. Então, o meu papel hoje é cada vez mais dar a essas pessoas que a gente considera como os líderes dessa próxima geração um papel cada vez mais relevante. E eu ainda sou muito mentor, né, nessas horas, que eu acho que é importante. Faço um coaching bacana e assim, pretendo, aos poucos, né, deixando o pessoal ir. Vou continuar no escritório. A nossa combinação, todo mundo sabe, a gente já publicou isso. A gente, Paulo Aragão, eu e o Plínio,
Paulo sai em 4 do equity, eu saio em 5 do equity e o Plínio sai em 6. A gente vai baixando um degrau na escala até o último ano de cada um. No caso do Paulo, 4, no meu caso, 5, no caso do Plínio, 6, onde a gente vende todas as nossas cotas e a gente vai ter um contrato com eles de participação. Vamos manter um percentual de cotas não igual ao que a gente tinha, tá certo? Mas Passam a compor reduzido. o conselho. Não é um conselho exatamente, né? A gente vai continuar trabalhando, a gente vai... eu vou continuar fazendo mentorando todo mundo, coaching da galera, participando de eventos internacionais, dando aula dentro do escritório, porque a gente tem uma academia, quase uma universidade dentro do escritório, que é muito importante você treinar. Eu acho que não tem melhor professor do que nós próprios, Sim, que fazemos as operações. A gente vive contando os casos dentro do escritório. A gente fez um caso bacana, a gente dá uma aula desse caso, mostra os obstáculos foram esse, que a gente teve que superar. sensacional. Eu Acho vi que um isso é dado muito de bacana. que os escritórios brasileiros eles treinam 6 vezes menos que os escritórios americanos. E essa Não é o profissionalização- nosso caso, não. Não é. Realmente nosso vocês são caso. diferenciados nesse Não é o nosso caso. sentido, de dedicar horas para o treinamento. Muito. E o interno. cara só é promovido se fizer o treinamento. As pessoas têm curiosidade de entender as operações legais. Assim, tudo isso é uma maneira de você instigar Sim. a vontade das pessoas, principalmente os mais jovens, E mesmo de que atuem em terem outras conhecimento. Hã? E mesmo os que atuam em outras áreas. Sim, todos vão assistir. Porque mesmo que você faça, vamos dizer, PI, pode ter um negócio de PI que seja importantíssimo, né? A gente sempre dá o exemplo, é um exemplo clássico de controle externo, é aquela companhia que tem o seu controlador, mas que tem um contrato de transferência de tecnologia onde tem uma marca. Se o fornecedor da marca, que está emprestando esta marca para você, puxa o seu tapete, a empresa pode quebrar. Isso é um controle externo. A gente cita alguns casos desses, né? E discute com o pessoal. Tem muitas perguntas quando a gente apresenta esses casos. Um dia, se o pessoal permitir, porque a gente só faz para dentro, eu vou ter o prazer de te chamar. Mas assim, prazer. é muito, muito desafiador e, ao mesmo tempo, muito instigante para essa galera. Poxa, como é que você resolveu isso? E as perguntas são incríveis, porque as pessoas muitas vezes se preparam. Olha, vamos falar do caso tal. Se preparam, estão lá. É interessante. Perfeito, muito, muito bacana. E vocês vão formando, né, vão passando esse modelo mental adiante. Eu vi uma entrevista do Amir outro dia que ele mencionava, ó, o Chico tá aqui direto fazendo essa mentoria, reclama dia. comigo que às vezes ele não vê o pessoal no escritório, né, Chico? Cara, não tem nada pior do que esse home office. Fala Porque eu vou falar assim seriamente. O home office, apesar de ser uma comodidade para muita gente, ele virou mais um dia na semana, na sexta-feira. Toda vez que eu ligo para alguém na sexta-feira, as pessoas demoram a retornar. Então, home office, para mim, é uma maneira de você estar destruindo, no médio prazo, a cultura do escritório. Honestamente. Como é que você vai passar a cultura do escritório para um estagiário se ele está de home office? Como? Ou de um jovem advogado que precisa de ter aquela interação com os outros para formar as alianças que são necessárias para a continuidade do escritório? Eu faço essa pergunta. Assim, a maioria, vários já voltaram. O BMA ainda está no 3x2, mas o Perneto tinha 4x1. Outros já voltaram 100%. O meu modelo de home office é diferente. Para mim, home office só 2 dias. Sábado e domingo. O resto é full office. O cara vem todo dia. Perfeito. E esse ponto, né, que vocês trazem isso na gestão, e aí o Amir traz esse ponto, mas mesmo assim, Chico, o escritório continua crescendo, né? Lembro que ele trouxe esse contraponto. E vocês mesmo nesse processo de transição, vocês conseguiram preservar essa cultura do escritório e continuar crescendo. O escritório, de fato, demonstra que vocês institucionalizaram o BMA e que agora ele vai muito além dos sócios fundadores e ele segue com essa geração, mas contando sempre com o apoio de vocês, né? Não só deixando esse legado, mas também nesse suporte e continua a atuação. Você é um inquieto, né, Chico? Você é um inconformado
Enfim, fala um pouco do que você planeja. Você planeja continuar dando aulas e aí interagindo nos casos, tocando com os clientes? Como que o Chico se vê dentro desse processo? Os seus 5 anos vão até 27? 2027. 27. Perfeito. O do Paulo termina esse ano, não, 26. E o Plínio, 28. 28. Então, assim, eu sou inquieto. Eu não consigo ficar sentado numa cadeira muito tempo. Eu tenho algumas manias. Por exemplo, eu sou um cara pontualíssimo. Eu detesto pessoa atrasada. Por quê? Porque é uma falta de consideração com quem chega no horário. E pô, você viaja, o cara da excursão está lá 10 horas, todo mundo, tem sempre um cara que chega 10h15. Aí você olha, ele estava tomando café, está pouco se lixando para os outros. Eu detesto isso. Meu pai e minha mãe, eles, se você não ia sair às 10 horas, se você não tivesse lá, eles saíam e você ficava. Eu acredito nesse modelo. Acho que é uma maneira que você tem de criar responsabilidade. Esse negócio de o horário ser referência, no Brasil o horário é uma referência. Então eu não acredito nisso. Eu também acho que eu sou inconformado com qualidade. Qualidade é uma coisa importante, né? Eu sempre lembro a frase de Aristóteles. Nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, excelência não é ato, é hábito. E se você tem o hábito de fazer as coisas com excelência, o seu trabalho vai ser sempre muito bem reconhecido. Porque você se esmera para fazer o melhor. Não precisa ser, assim, nem todo mundo vai tirar 10. Mas a qualidade de um escritório está 8,5, 9. Sempre, nunca menos do que isso. Então, assim, eu sou contra a mediocridade, né? Eu acho que um cara que é bom advogado escreve curto e bem. Aquele cara que escreve um parágrafo que você fica sem ar quando lê, deveria ser demitido. Né? Você Muito tem que bom. fazer frases curtas, escrever de uma maneira clara, para que o homem comum entenda o que você diz. Jamais você verá qualquer coisa em que eu redigir outrossim desta arte, ademais, pelo amor de Deus. Isso aí não tem nada mais cafona do que isso. Mas as pessoas acham que erudição é conhecimento, quando, na verdade, erudição não é nada, é um vazio. E você tem muita gente na nossa profissão que adoram fazer discurso, adoram fazer petições enormes, e quando você vai ler, aquilo ali nada mais é do que variações sobre o nada. Muito bom. E o simples é o mais sofisticado, né, Chico? Sim. E eu Less is more, como diziam os arquitetos americanos. E falando de modelo mental, você trouxe a questão dos hábitos, né? Uma curiosidade que eu tenho, eu sempre te vejo caminhando ali na orla no final de semana com a camisa do Botafogo, né? Quais são os hábitos do Chico Musnick? O que você gosta de fazer? O que você considera importante? Bom, eu sou botafoguense, mas já fui do STJD, fui relator do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, eu, Caio Rocha e o Luiz Felipe Santoro, com a ajuda do rapaz que é meu sócio, o Vitor Botrussi. Já julguei contra o Botafogo, já julguei a favor. Faz parte. Me considero totalmente independente e imparcial. Mas eu tenho vários hábitos. Eu acordo segunda, quarta e sexta às 4h30. Eu ando de bicicleta com um batedor que vem com uma lambreta atrás de mim. Eu vou até o aterro, subo Canoas, subo a Vista, subo... então, assim, Juá, então, assim, depende. Depende do dia. Às vezes eu ando só no plano, subo a Timóteo da Costa. Então, assim, eu tenho esse hábito. Logo depois eu malho, eu acho que é importante um velhinho como eu, de 70 anos, ficar fit, né? Eu acho que isso é uma maneira de você cuidar da sua saúde. Eu sou vegano. Eu não como nada que tenha olho ou mãe, então, realmente, é uma coisa que eu pratico. Às vezes, eu dou uma escorregadinha, eu diria a você que eu sou 90% vegano. Às vezes, tomar um vinho com queijo, é legal, então você dá uma escorregada. Mas, fundamentalmente, eu sou plant-based. Né? Eu faço ginástica todo dia,
menos na quinta-feira, porque como eu dou aula na PUC, de 7 às 9, quinta e sexta, 7 às 9 da manhã, né? Eu, terça e quinta, de 6 às 7, eu faço beach tênis ali em frente à minha casa, eu moro na praia do Leblon. E esses são meus hábitos, assim, de todo dia. Eu tenho uma academia lá no prédio que eu moro, que a gente foi comprando alguns equipamentos. Ela é ótima, não é uma Bodytech da vida, que para mim é a melhor academia que tem, muito boa. Mas ela é suficiente para o treinamento que eu preciso fazer. Esses são meus hábitos. Eu gosto de dormir, não gosto de... Me chama para jantar às 9h30, eu não vou. Quer me chamar para jantar às 7, 7h30, no máximo. Porque eu acho que, assim, um horário civilizado, vai todo mundo cedo para casa, ninguém precisa ficar até... Pô, esse negócio de festa que começa às 11h30, pré-night, que chega na festa às 2 da manhã, chega em casa às 8 da manhã, isso, para mim, se eu fizesse isso, eu estaria arrebentado no dia seguinte. Como é que pedala no dia seguinte, né? Eu corro, eu não sou do pedal, eu corro e de vez em quando eu vejo o Fran correndo. Teve uma vez eu estava correndo na Lagoa, tomei Corre até muito. Foi logo depois da final da Libertadores, Chico. Eu tava correndo com a camisa do Botafogo, aí meio distraído, do nada, gritam, vamos! Grita o que eu tava com a camisa do Botafogo. Eu cumprimento todo mundo que usa a camisa do Botafogo no sábado e no domingo, quando eu ando, eu cumprimento. Geralmente eu ando mais domingo, né? Demonstra que a pessoa é uma boa pessoa. Boa praça, né? Boa praça. Boa eu praça. respeito todos os clubes. Claro. Eu gosto muito de futebol, acho que joguei futebol a vida inteira. E estou jogando futebolzinho no sábado. Ah, é? Eu jogo futebol ali no Clube dos 30, em São Conrado, que vai de 45 até uns 80 e poucos. Estou com 70, então estou lá, mas eu fui zagueiro a vida inteira, joguei zagueiro a vida inteira, jogo no ataque, né? Não tem impedimento, então estou sempre ali para tentar marcar um golzinho, né? Então é bem divertido. Muito bom. Eu acho que é importante para burro você fazer o esporte, sim, porque te deixa assim com disposição. O esporte te dá disposição. Eu vi até algumas empresas lá fora que estão começando uma prática de melhorar a remuneração se a pessoa preencher um número de horas de exercício físico por dia. É porque no final do dia ela faz mais exercício, ela consegue produzir melhor, fica bom para todo mundo, né? Algumas empresas até estão adotando essa lógica. Eu não vi isso ainda não, mas acho uma ideia muito boa. A ideia é interessante, né? Tô doido para pegar no BMA para vou ganhar uma grana. Aí, eu discuti lá com é o Amir, o managing partner, né, o Amir? É o Amir, eu discuti com ele sobre isso. Muito bom. Chico, falando um pouco então agora sobre... Você trouxe a questão dos seus hábitos, do seu modelo mental. A gente falou do Cartas a um Jovem Advogado, né? Que foi escrito... teve a edição mais recente. Foi feito pela Elsevier, Campus Elsevier, e se não me engano foi 2008, né? 2008. Teve uma edição mais recente. Eu desfiz o contrato com a Elsevier Campus, que eles iam descontinuar a coleção, e levei meu livro para a sextante. Tá. E aí fiz com o Marcos Olímpio. Perfeito. Se nós pegássemos, muita coisa vai se manter, né? Mas pegando hoje, se a gente fizesse assim, cartas a um jovem sócio de escritório de advocacia, que que é quem nos ouve aqui, né? São sócios, alguns jovens, outros mais sêniores, mas é quem nos ouve. O que você colocaria como bullet points desse livro hoje? Quais seriam os principais tópicos a serem endereçados? O que você atualizaria nesse livro, nessas recomendações? Olha, eu acho que o que está ali é o básico para um cara ser um advogado com reputação, que vai prestar um bom serviço ao cliente. Tem muita dica boa. A única coisa que eu incluiria é a inteligência artificial de uma maneira mais sólida. Botaria os riscos para a nova geração, porque, na minha opinião, eles serão os mais afetados, porque eles fazem trabalhos de rotina ou procedimentais, processos. Eu acho que a inteligência artificial ela vai dar um grande salto nesse aspecto. Não acho que ela vai conseguir substituir, na parte de cima da pirâmide, estratégia, reflexão sobre o que está acontecendo. Acho ainda difícil. Talvez daqui a uns
20 anos, talvez isso seja uma realidade também. Mas, por hora, eu faria isso. Então, esse seria um pedaço que eu incluiria no livro. E como é que eu acho que o advogado tem que se preparar? Porque eu acho que o advogado ele tem que ser um user-friendly de tecnologia. Do mesmo jeito que eu acho que ele tem que saber matemática muito bem, finanças também, ele tem que ser um user-friendly de tecnologia. E essa é a tecnologia, sei lá, se é o Harvey ou se qualquer outro modelo, mas ele tem que estar atualizado com isso. E, evidentemente, ser um cara antenado com o mundo, né? Ter uma cultura geral. Talvez eu enfatizasse mais também essa cultura geral, que cada vez eu acho mais importante. Porque ela mostra para você como as culturas diferentes produzem advogados diferentes. Você olha para o advogado francês, ele é completamente diferente do advogado inglês. Olha para o advogado alemão, ele é completamente diferente do advogado italiano. Parece que os contratos são parecidos, o comportamento é completamente diferente. E entender essa diferença cultural é uma vantagem significativa em qualquer negociação. E olha, não existe bom advogado se não for bom negociador, tá? Mesmo o cara que fica dentro do gabinete, ele negocia ficar dentro do gabinete, sim, tá certo? Não tem que ir para fora. Então, eu acho que você tem essa... E aí a sua fama de negociador é tão grande que ela cria até lendas, né, Chico? Tem uma lenda aí que muita gente fala que você, quando recebia uma proposta e não gostava, você amassava o papel e engolia. Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Imagina. Poxa. Não, eu conheço uma história no foro de um advogado que comeu uma promissória. Mas não foi o seu caso. Não, certamente não. Não, eu sempre que recebi uma proposta que eu não gostei, eu primeiro elogiei a proposta e depois cada ponto eu rebati. Então, eu elogiei para o cara se sentir confortável e depois rebati. Mas em algumas vezes eu devolvi, faz uma melhor que essa não rola. Perfeito. Depende da pessoa, né? E aí você falou sobre tecnologia e finanças. Ontem eu estava dando uma palestra no César e a discussão da vez... que é no César? No César. Que é Aonde? No Comitê de Administração e Ética do César. E aí a discussão principal foi em torno do uso de inteligência artificial, uma das discussões, né? E a questão das billable hours, né? Que já é uma discussão nos Estados Unidos há alguns anos, como que esse modelo de precificação ele sobrevive ou não aqui no Brasil, como que a gente passa a precificar, agora considerando que a gente consegue ser muito mais eficiente com o uso de inteligência artificial. Como é que você enxerga isso, Chico? Eu acho que a cobrança com base na hora, no exterior ela já é um processo de extinção, vamos dizer assim. Vai sobrar alguma coisa. No Brasil, isso caminha a passos largos. Eu acredito que também aqui a gente vai evoluir para outras formas de cobrança, preço fixo, participação no resultado efetivo, né? Na verdade, nós perdemos uma batalha com os financial advisors, porque eles passaram a cobrar, sempre cobraram o deles e passaram a contratar com a gente como é que a gente ia cobrar. E sempre nos espremeram. Eu acho que a gente precisa sair desse modelo, porque a gente agrega muito para uma operação. Um bom advogado pode salvar vocês de vários problemas, tá certo? Então, eu acho que esse valor tem cada vez mais sido reconhecido, na minha opinião. Sim. Então, assim, você vai evoluir com formas diferentes de cobrança. Dar um desconto se a operação não sai, se você cobrar na folha de tempo, pegar um prêmio se você agregar algum valor, o cliente aprender a discutir com você a sua importância naquele projeto. E a sua importância ela existe pela sua velocidade, pela sua resposta, pelo seu compromisso, pela sua capacidade técnica, pela sua habilidade de negociar, por vários fatores. Fundamentalmente, eu acho que é isso. Tem um modelo fixo? Não, não tem. Não existe um modelo fixo. Eu acho até uma maldade você botar cap em M&A. Você imagina que o cara queira discutir. Se você botou um cap, você vai estourar. É um desincentivo. Né? Então, assim, o cliente deveria olhar o advogado e, eu estou fazendo com que o meu advogado, que é a pessoa mais importante nesse momento, não tenha vontade de trabalhar nesse projeto.
Porque se ele tem um cap e já atingiu o cap, pô, o cara vai ficar no prejuízo. Isso não faz sentido. Não faz sentido. A gente precisa de conversar mais com os clientes e explicar isso de uma maneira inteligente. Claro que tem uma questão, tem uma outra questão, que é o diretor financeiro, no fundo, ele também é avaliado internamente pelo que ele consegue reduzir de custo. Sim. Então, ele tem um interesse em pagar menos a você. Agora, talvez ele compreenda que pagar menos pode criar um risco. Eu sempre digo dentro do escritório, não tem nada mais caro do que um advogado barato. Muito bom. E agora, Chico, trazendo essa discussão que você trouxe sobre precificação para o mercado, você trouxe a questão das horas biláveis, agora a gente entra numa dinâmica de algumas perguntas mais diretas, assim, né? Claro. Primeira pergunta, crescer até certo ponto ou o céu é o limite? As duas. Crescer até um certo ponto, no sentido de que você não deve crescer se você não estiver mantendo a sua margem de rentabilidade. Então, você tem que crescer com muita responsabilidade, porque a sociedade tem que ser alguma coisa meaningful, uma coisa relevante para quem está se tornando sócio. Então, esse passo deve significar uma coisa verdadeira e não simplesmente cumprir tabela, depois de 5 anos virar sócio. Aquilo ali não é sócio, é uma continuação da sua carreira. Ser sócio de uma organização pressupõe uma série de outras coisas. Eu acho que este momento é um momento de muita diferença entre o que você estava fazendo e aonde você chegou. Perfeito. Isso é um primeiro aspecto. Tem escritórios que cresceram muito e agora estão se lascando, que vão ter que cortar um custo danado. Sim. O Brasil, a gente não está vendo com clareza, mas as contas públicas estão totalmente deterioradas. Nós temos aqui um fake news de conta pública, tá certo? O próximo presidente, seja lá quem for, vai ter muito problema para resolver, assim, de estruturais. Então, não adianta só querer aumentar o imposto, em nenhum momento se fala em cortar salário de funcionalismo público, fazer uma profunda reforma administrativa com racionalização, acabar com triênio, quadriênio, decênio, etc., que são formas de você aumentar a remuneração com o bolso do contribuinte, né? O Estado ele não cria nada. Ele só tem dinheiro daquilo que ele arrecada ou dos bens que são dele que ele vende. Fora disso, o Estado não tem dinheiro. O dinheiro é do contribuinte. É você que está dando dinheiro para o Estado. Acho que eu estou muito preocupado. Eu vejo isso de uma maneira muito ruim para a economia. E nós, advogados, vivemos bem quando a economia está muito ruim, então você vai para recuperação, etc. Ou então está muito bem. Quando ela está média, porque as pessoas ainda não viram, isso é ruim. É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. E aí você trouxe a questão do faturamento, né? O faturamento hoje como uma métrica de vaidade em muitos casos, né? Mas o importante é o que sobra no final do dia, a margem de lucro, né? Tem gente que acha que ser o escritório que mais fatura uma coisa positiva. Pode ser positivo se aquilo corresponder a também um aumento, um incremento da rentabilidade do escritório. Mas faturar por faturar não leva a lugar nenhum. Às vezes até o custo aumenta de forma desproporcional. Sim, e eu acho que esse é um modelo ruim, né? Eu acho que um modelo bom, a gente não quer ser o maior escritório de advocacia, não. Hoje são quantos sócios? Somos 80 e poucos, mais ou menos 380 advogados. Sim, a gente não quer... Tem outros escritórios que são muito maiores. Tem gente que vai crescer mais do que a gente. Ótimo, continue. Vamos competir do jeito que a gente tem que competir. A estratégia do BMA é atender os clientes de Sim, forma nós nacional, vamos crescer, mas crescer com... porque a gente vai fazer sócio até porque os outros vão saindo, né? Sim. Então, assim, a gente vai atender nacionalmente, vai manter os nossos valores, né? Prestar serviço de qualidade, com competência, agilidade, criatividade, resolvendo os problemas dos clientes, principalmente aqueles mais complexos. É muito comum até, escritório de advocacia, a gente perde uma concorrência. O cara botou um preço, tem muito dumping por aí, mas muito dumping por aí. As pessoas não dizem, não, mentira. Tem dumping adoidado. E o dia que
os clientes desse escritório que faz dumping descobrirem que ele está cobrando diferente para um do que está cobrando para o outro, vai dar uma confusão danada. Porque o cara vai dizer, pô, eu estou sendo sacaneado aqui, né? Então, assim, às vezes a gente perde uma proposta, as pessoas têm mania de dizer que a gente é caro. A gente não é caro, não, a gente é verdadeiro. A gente não faz uma proposta para depois pedir um reajuste lá na frente, porque a premissa mudou, não. A gente tenta fazer uma coisa que seja equilibrada. E muitas vezes, quando a gente perde, dá problema, aí vem para a gente para resolver. E aí nós vamos cobrar o que a gente ia cobrar. Uma das grandes discussões hoje é a precificação, né? Vocês têm alguma estratégia específica? Não tem nenhuma estratégia específica, é caso a caso, a gente decide caso a caso e a gente decide em função também do interesse do escritório. Então, tem áreas que ele acha mais importante incentivar, outras não. Então, a gente também segue em função das áreas. De acordo com a estratégia. Perfeito. Chico, captação de clientes é um dom ou uma obrigação? Eu acho que é um dom, mas se você não tiver peer pressure, ninguém vai sair para bater o pé. Então, você vai ter aqueles que têm mais facilidade para fazer isso, talvez você deva se concentrar neles, e outros que também não vão ficar lá acomodados, ganhando, enquanto os outros estão fazendo mais coisas do que ele. Se ele não é bom para captar, que ele faça outras coisas para, pelo menos, compensar essa incapacidade de conseguir trazer. Não existe escritório de advocacia se não tiver captação de cliente. Né? Eu sempre brinco com essa geração que gosta de muita festa, de trabalhar pouco, ganhar muito. O cliente quer que você entregue o serviço independente do que pensa essa geração. Do mesmo jeito, um escritório que não tem cliente não existe, vai quebrar. Então, a captação é fundamental. E não é a captação com dumping. Vou te cobrar 20 mil reais aqui para fazer isso. Não. Só existe de isso. Relação de verdade. Exatamente. A diferença entre você ser um trusted advisor, ser um cara que está aconselhando um cliente porque ele sabe que o seu conselho é muito estratégico e isso vai reter aquele cliente, vai fazer com que ele traga novos casos para você. Eu acho que essa percepção é muito importante. Né? O cliente hoje em dia está vendo mais isso. Sim. E ele está olhando, quando ele vê um cara que faz um preço lá embaixo, ele está vendo que aquilo tem uma malandragem, que aquilo tem uma mentira embutida, que aquilo não é verdadeiro. O cara vai perder dinheiro para prestar serviço. Não existe isso. A assimetria informacional hoje é muito baixa entre a empresa e o escritório. Né? Já foi muito maior lá atrás. Hoje em dia, a gente está falando muitas vezes com um diretor jurídico ou alguém que tem um mínimo conhecimento de quem ele está contratando. Sim. Né? O problema é quando passam para o departamento de compras, né? Que aí fica só tentando jogar Eu acho baixo. tão errado esse modelo. Também. Sim, eu acho... Você compra caneta e compra para serviço. Exatamente, exatamente. Aí bota aquele negócio, tudo saco de farinha, saco de arroz, saco de feijão. Tem empresas que fazem isso, outras não. Eu sempre conto essa história que eu acho importante, que é uma história verdadeira, que os americanos tinham o desafio de fazer uma caneta que escrevesse no espaço. E gastaram uma fortuna fazendo uma caneta que realmente escrevia de cabeça para baixo, escrevia na gravidade zero. Os russos não tinham esse dinheiro. Deram um lápis para os seus astronautas. Assim, um pouco nessa linha, eu acho muito bom. Um bom exemplo. Muito bom. Chico, cita um pouco das suas referências. Você é referência para muita gente, né? Mas quais foram as referências profissionais aí do Chico ao longo da vida? Olha, para mim, o melhor advogado que eu conheci na minha vida é meu sócio Paulo Aragão. Tenho histórias espetaculares com ele. Até o nome da minha filha, a gente ficou quase 3 horas na sala dele discutindo se era Luísa com S ou com Z. Com Z não tem acento, mas com S tem acento e ficou Luísa com Z. Conta uma história aí que te vem à cabeça. Não, Paulo. Então Paulo... Não, Paulo é genial. O Lamy e o Bulhões foram meus professores. Foram muito bons professores. O Carlos Alberto Direito, que foi ministro Supremo, foi meu professor de Direito Constitucional. O Herbert Viana Chamum foi meu professor de Direito Civil.
Direitos Reais. Também foi um professor espetacular. Eu tive muito bons professores na minha faculdade. E essa parte de negócios do Rainmaker, você acha que vem de onde, Chico? Você desenvolveu isso de forma mais intuitiva? Foi mais... Não, assim, eu sempre achei que o advogado devia saber matemática. Eu fiz vários cursos de finanças. E os cursos de finanças nem sempre têm só advogados, né? E como eu, assim, fui advogado fiscal durante muito tempo na minha carreira, antes de ser um advogado de direito societário, eu era advogado fiscal, fiz muitas defesas fiscais, ICMS, IPI. Cheguei mesmo a trabalhar com imposto único sobre minerais, que existia naquela época. Né? Então, tinha vários... Eu fui advogado. Então, eu achava que essa junção era importante. E essa cabeça de querer entender onde é que o cara está ganhando dinheiro. Isso, para mim, é um negócio importante. Você está fazendo uma operação toda assim, você sabe aonde o cara vai ganhar dinheiro? Onde ele vai ganhar dinheiro? Por que eu estou fazendo uma incorporação? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero entender a natureza e o objetivo das coisas. Ninguém faz nada para ficar como está, né? Não existe isso. Vai nadar de braçada agora com a reforma tributária, né? Esse passado aí atuando no tributário vai impactar bastante. Você não tem ideia do que a gente acha que reduziu a complexidade, da complexidade dessa reforma tributária. É muito complexo. Para você não reduziu? Para mim, vai ser uma loucura. Tudo novo. Com um governo que tem sede arrecadatória bizarra, né? Veja-se pelo voto de qualidade no CARF. Então, assim, está difícil. Então, assim, quem vai pagar o déficit fiscal, de alguma maneira, já está sendo assim, é a arrecadação. E, Chico, para terminar, gostaria de deixar algum recado para quem está nos assistindo, uma mensagem final? Eu quero te agradecer a oportunidade de vir aqui bater um papo com você, além da lei, né? Nós temos lá no escritório o Quinta com Lei, uma vez por mês. Que a gente tem a mesa de ping-pong, futebol totó, um salgadinho, uma chopeira, bate o papo, que eu acho importante, assim, as pessoas se eu não bebo, mas o ping-pong eu jogo. Pois é. Então, assim, chopinho, mas... Então, tem essa quinta-feira com lei. Se tem jovens me escutando, espero que apreciem os conselhos, essa conversa franca aqui que eu tive com você. Quem sabe alguma coisa que eu falei pode servir, pode ser útil para eles. Espero que seja. Chico, certamente foi. Você é uma grande referência para mim e para muitas pessoas no mercado jurídico e fora dele. Queria te agradecer de coração. Parabéns por tudo que você fez e obrigado. Obrigado a você. Pessoal, esse foi mais um episódio do Além da Lei, que foi sediado pela FGX, Consultoria em Gestão para Escritórios de Advocacia. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.